A música tem um significado diferente na vida de cada um de nós. E para algumas pessoas, música é tudo. São pessoas que escolhem a música como carreira, como profissão e trabalham nas mais diversas áreas, seja na composição de canções, na montagem de grandes espetáculos ou mesmo na complexa engenharia que existe por trás da gravação de novos sucessos. Hoje vamos falar sobre a indústria da música com Carol Olival, ela que é especialista em educação internacional e diretora da Full Sail. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Thaís. E Ramon Ruiz, empresário, consultor e especialista em produtividade. Seja bem-vindo, Ramon. Obrigado, Thaís. Bom, Carol e Ramon, antes de entrarmos no nosso assunto principal, eu quero saber o que é que a música significa na vida de vocês. Nossa, eu tenho uma conexão muito forte com música. Acho que todo mundo tem a sua própria trilha sonora, né? Não tenho, assim, uma música favorita. Eu tenho a música do momento. Eu tenho uma playlist no meu celular que eu vou ouvindo, vou gostando, vou colocando, deve ter umas 10 horas de música ali seguidas e eu não fico sem música. A minha playlist, a minha maior playlist, ela tem 52 horas de música. Uau! Eu tenho 168 playlists de músicas de estilos diferentes, de todo tipo de música que você possa imaginar, desde os artistas do top 10 de Cabo Verde até os artistas da Romênia. Enfim, eu gosto muito de música. Música pra mim é quase tudo, só não é tudo porque eu não sou um profissional da música, mas eu escuto música o tempo todo. Muito bom. E Carol, falando agora nas carreiras dentro desse universo, é normal nós pensarmos inicialmente, quando a gente pensa em profissionais da música, nós pensamos em cantores, em artistas, enfim, que sobem no palco para fazer ali um grande espetáculo. Mas o mercado é muito mais amplo do que isso, né? Muito mais, né? A gente fala da indústria da música, porque a música tá em tudo. Você tem desde do artista, como você falou, né? Do performer, a gente chama de talento, que geralmente, quando ele estuda Performing Arts, com foco em música. No caso da Full Sail, a gente não tem essa formação. A gente tem a formação para a indústria, para a área do que a gente chama behind the scenes, né? Para o que vem atrás do talento, o suporte todo, a parte de gerenciamento, edição, produção, a parte da monetização, tudo aquilo que faz girar, tudo aquilo que não é a banda, o cantor, o musicista, a gente tem treinamento na Full Sail, e são muitas carreiras. Poderia nos explicar alguns desses cursos da Full Sail, quais são? Acho que a Full Sail nasceu na área da música, né, Thaís? Não sei se você sabe, mas lá em 1979, os sócios da Full Sail compraram um furgão e colocaram um console de música dentro do furgão, e eles davam aula dentro do furgão, ensinando toda a parte de engenharia de som. Esse furgão se chamava Dream Machine, que era a máquina do sonho, e foi muito bonito. Alguns anos atrás, todo ano a Full Sail faz uma cerimônia de reconhecimento dos graduados dos Hall of Famers, que são os graduados que tiveram maior destaque no mercado internacional e tal. Eles são eleitos, os nossos Hall of Famers são seis por ano, e alguns anos atrás os Hall of Famers todos se reuniram, compraram um furgão do mesmo modelo de 1979 e refizeram o furgão e entregaram na cerimônia de Hall of Fame para os donos da universidade. Foi uma cerimônia lindíssima. É onde nasceu o coração da Full Sail, foi na engenharia de som. Então, os nossos degrees mais antigos, né, mais a raiz da Full Sail tá no que a gente chama de Recording Arts, que é a arte da gravação, o que hoje é a engenharia de som. E depois foram surgindo outros degrees, como Audio Production, que é a produção de áudio, e Music Production, que é a produção musical. Além disso, a gente tem Music Business e a gente tem Show Production. Aqui a gente fala em produção de show muito na visão executiva, né? De contratação, assinatura de contrato, line-up, né? Vamos montar o Lollapalooza. Quem que vem cantar? Vamos negociar esses contratos, fazer tiquetagem, bilheteria. Isso a gente vê muito como produção de show aqui. Eu sou produtor de eventos, você é a pessoa que cuida de tudo isso. Na visão da Full Sail, o Show Production é produzir o show, é montar o palco, é saber, hoje em dia a gente fala de tecnologia, né? No palco é saber operar todas as câmeras e os canhões de iluminação, show de drone que dança no som da música, aqueles painéis que estão atrás dos grandes eventos. E os eventos hoje não são só eventos de música, né? As empresas fazem os seus eventos corporativos e usam todos esses profissionais. Então, assim, em grandes linhas, essas são as maiores carreiras aí dentro da área do negócio da música. E Ramon, quais as habilidades esses jovens precisam ter para sentir satisfação, prazer e realização trabalhando com música?
É uma boa pergunta, mas eu digo para você primeiro que feche os olhos, né? E ouça, porque música é ouvir, né? É som, faz a questão daquilo que mexe com você. O som é algo muito primitivo, ele é até mais primitivo do que os olhos. Se você for parar para analisar, quando você está dormindo, que um som pode despertar você, né? Uma imagem que você está com os olhos fechados, não, nem um cheiro. O cheiro, se tiver um cheiro no ambiente, você passa a sentir ele a hora que você desperta. Mas o som, ele faz você despertar. Então, você pode até não querer ouvir alguma coisa, mas o som está todo o tempo ali. Então, esse apreço, né, esse discernimento pelo som, de perceber o quanto o som o envolve, o quanto o som te leva, o quanto ele modula o seu humor, o quanto... hoje eu estou meio mal, meio triste, coloquei uma música mais triste. Quando eu estou mais alegre, coloquei uma música mais alegre. Será que você fez isso porque você está assim e você mudou a música, ou a música fez isso com você? Comece a observar qual é a relação. É você e a música, ou é da música para você? Então, acho que por aí a gente tem um indício bem grande. Também, né, muito do que acontece em casa, né, pai, mãe, com relação à música, essa questão de musicalidade também, ela é muito ensinada, né? E se você for parar também para olhar para nossa pré-história, para nossa história, a música começou nas suas tribos, né? Cada um isoladamente. Nós não tínhamos um método de gravação, não tínhamos como reproduzir. Então, até as músicas, por exemplo, das partituras das músicas clássicas eruditas, elas nunca foram gravadas em original, né? A primeira versão de 1700, 1800, enfim. Então, é uma questão mesmo de momento presente daquilo que acontece naquela hora, e ela era bem isolada, né? Então, depois que o mundo começou a se globalizar e a gente teve as oportunidades de gravação, hoje a gente clica ali e escuta uma música, observe a sua relação, né? E o quanto você se satisfaz com esse objeto maravilhoso, com essa relação maravilhosa com a música. Mas como que o aluno pode saber se é uma paixão por ouvir música ou por trabalhar na área de música? Quando a gente está... Eu penso que, nesse caso, elas estão muito conectadas, as coisas, entende? É praticamente impossível você trabalhar com a área de música se você não se apaixona pela música. Eu tenho essa percepção de que não é uma coisa de que eu vou lá, trabalho e volto, né? Eu realmente estou imerso naquilo, porque eu estou imerso em som o tempo todo, né? Estamos imersos no som o tempo todo. Os olhos você ainda fecha, mas os ouvidos você nunca mais fecha. Você não fecha. E como que a Full Sail ajuda esses alunos, Carol, na descoberta dessas possibilidades de carreira, para aqueles estudantes que muitas vezes estão no ensino médio e querem descobrir um pouco mais sobre essas possibilidades? Quais são os caminhos que eles podem seguir dentro da música? A coisa da experimentação, né, Thaís? Uma das coisas... A minha família é uma família muito musical, né? Minha mãe tocava piano, meu irmão toca vários instrumentos, eu toquei piano por muitos anos, meu filho toca piano. Então, a gente é uma família que sempre teve uma conexão muito, muito forte, muito próxima com a musicalidade. Quando eu fui convidada para trabalhar com a Full Sail e fui aprender sobre as carreiras da música, óbvio que o que veio para mim é o músico, né? E aí eu fui fazer os primeiros workshops lá para poder entender as carreiras. E o primeiro workshop para mim que veio foi um workshop de edição musical. Eu falei, vou adorar fazer, eu gosto de música, sopa no mel aqui para mim, né? Detestei. A hora que eu abri o software, eu falei, nossa, não é isso aqui não é pra mim. Porque tem uma coisa do detalhamento, da pureza do som que um engenheiro de som busca. Então a gente recebia lá todas as tracks de dos instrumentos e a gente tinha que subir isso para um software e aí modular a música e criar uma música em cima, usando aqueles sons que a gente recebia. E tinha gente que estava adorando fazer aquilo e para mim estava uma tortura e eu não estava entendendo o porquê que eu não estava me realizando com aquilo se eu gostava tanto de música. E aí caiu a ficha, depois entendendo o ofício, né, o que é o ofício do engenheiro de som, que ele escuta exaustivamente, ele busca a perfeição daquele som, ele acrescenta camadas, ele tira camadas. E eu percebi que o meu negócio era tocar. É sentar e tocar, e eu ainda tenho uma coisa que eu nem toco para os outros, eu toco para mim. Eu toco igual se tiver alguém ouvindo, ou se não tiver alguém ouvindo, o meu negócio é realmente tocar. Então essa coisa do hands-on, né, de perceber, de vivenciar o aspecto da carreira, a engenharia de som, que você vai lá
você pode se especializar em engenharia de som para estúdio, você pode se especializar no ao vivo, que tem uma outra camada de dificuldade, os shows ao vivo, os grandes eventos, o som para o público, você pode se especializar no som que volta no retorno do músico ou no som que sai para o público. No streaming, você tem agora as unidades móveis que vão captar a imagem e o som e vão televisionar, são tantas as vertentes. Eu acho que o mercado da música é um dos que mais sofreu o impacto da tecnologia, às vezes sem a nossa percepção, porque lembra quando a gente ia em loja de disco, comprar disco, né? A garotada nem sabe direito o que era LP, CD, mas o mercado ele se estruturava de uma forma, a monetização do mercado acontecia de uma forma, e agora, se você olhar quanto você paga para ouvir uma música, você paga uma mensalidade de um Spotify, de um Deezer, e de onde vem o dinheiro que sustenta a indústria da música, né? Não é mais da venda física. Dos CDs, olha. Ainda tem o direito autoral, os direitos de transmissão e tal, mas isso é muito pequeno. Esse mercado ele está se modificando muito. Ele dependia do show, depois ele não dependia mais do show, agora ele depende do show de novo. Toda a questão do músico, do performer como influencer, como marca. Então é um mercado que está em ebulição. E aí sim, a experimentação é muitíssimo importante, porque tem uma grande diferença de trabalhar com show production, que você tem que calcular até carga elétrica para montar um palco, você tem que aprender a programar drone, você tem que aprender a programar tela, são habilidades, e tem que ser apaixonado por música, senão você não, porque a tua recompensa no final Sim, ouvir aquilo ali acontecendo. O que eu falo em relação a alguns tipos de arte, né? Então, por exemplo, quando você fala de escultura, de música, de design, elas são habilidades mais puras, no sentido de menos interdisciplinaridade. Eu vou ter depois um aprendizado em relação àquilo, mas se eu não tiver essa paixão inicial, realmente eu não... É difícil de evoluir, eu não evoluo, não cruzo a barreira para estudar dentro dessa área. Quando a gente fala de carreiras, como nós falamos num outro momento de cinema, então você tem uma interdisciplinaridade já aberta, enorme, de N tipos de carreiras ali dentro, que, né, não tem a ver necessariamente com o filme em si somente, tem a ver com organização, tem a ver com preparação, tem a ver com roteiro, que é história, tem a ver com... Então, né, tanto que é a sétima arte, né, que engloba todas as demais. Então, quando você está falando de música, é uma coisa mais... Né, né? Então, a pessoa tem que realmente... Ela sente, ou ela está dentro ou ela está fora, não tem um meio termo ali, né? E, Carol, dentro do curso, o aluno tem a oportunidade de colocar a mão na massa e aprender a fazer, seja uma engenharia de som mesmo, ou seja um espetáculo? Tem, o campus da Full Sail, ele tem os estúdios individuais, a gente tem um estúdio que se chama Audio Temple, que é o templo do áudio, que são estúdios que estão abertos, a indústria aluga os nossos estúdios para gravar lá, tudo com equipamento de ponta, e eles têm acesso, eles fazem os projetos deles nesses estúdios. A gente tem 4 live venues, que são 4 espaços para eventos ao vivo, que também estão lá, são salas de aula dos alunos, mas eles produzem eventos de vida real dentro desses espaços, para eles poderem colocar a mão na massa e aprender, e depois sair com o nome nos créditos dos eventos que aconteceram por lá. Eu estava me lembrando aqui de uma história muito legal de esses bastidores da música, né? Ele ultrapassa a música. E quando a gente fala de construção de áudio, pensa no barulhinho da Globo, que a gente ouvia, a gente sabia que o comercial tinha acabado porque fazia o plim-plim, né? Às vezes a gente fala do plim-plim da Globo e as pessoas, os mais jovens não sabem o que é, porque não ouviram tanto. Mas a Netflix... E nem vem Globo. Também. A Globo tá menos assistida, né? Tá menos relevante. Mas se você liga na Netflix e qualquer pessoa, menos o Ramon, né? E escuta aquele tum-dum, você sabe que é Netflix. Isso é áudio, isso é sonorização e está dentro da construção de áudio. Se você vai assistir um vídeo do TED, por exemplo, um TEDx, você tem a audio brand, né? Que é o áudio voltado para marketing. E aí isso deu margem à criação de um cargo que eu acho fantástico, que é o designer de som. Então você tem hoje em dia as pessoas que se especializam em criar trilha sonora para lojas. Na loja da Havaianas tem uma trilha sonora criada que te traz aquela sensação de praia, de férias. Não é música havaiana. Não é música havaiana, é uma música do mood do chinelo, né, das sandálias havaianas. E você tem nas novelas, novela de época, filme de época, você tem o designer de som
daquela peça audiovisual. Ele vai estudar o barulho do som do sapato de época. Não é o mesmo, porque o chão não era esse, o nosso sapato não era esse. E ele cria essa textura de sons. Eu conheci um designer de som, e é essa coisa da paixão, né? Que a gente pensa música, mas é áudio também, né? É a mesma coisa, na verdade, é som. Ele tinha onde ele ia, ele gravava sons, então ele ouvia os sons, era como se ele estivesse vendo coisas que a gente não via, né? O ouvido dele era tão sensível, e era esse som. Ele falava, nossa, olha que som interessante, peraí, faz de novo pra mim. E aí ele gravava, ele tinha uma biblioteca de som no celular dele, e depois ele usava esses sons nos momentos mais absurdos, assim, que você não relacionava aquele som, e ficava maravilhoso. Então é esse ouvido, é essa sensibilidade, essa paixão que tem que ter para trabalhar com música e com áudio. E, Carol, na sua visão, como uma vivência internacional ajuda os profissionais dessa área? A área da música, eu acho que a gente é tão rico na área a gente é muito musical aqui no Brasil, mas a gente é muito pouco profissional, infelizmente, nessa indústria. A gente tem profissionais de uma criatividade, uma capacidade absurda, mas o mercado da música hoje ainda é visto como um mercado muito do artista informal, e lá fora não é assim. Então eu acho que a maior diferença é a visão do tanto que o profissionalizar o músico, o engenheiro de áudio, o engenheiro de som, o técnico. Quanto mais a gente puder ajudar a profissionalizar essa indústria, melhor para o Brasil, melhor para a indústria, mais essas pessoas vão ter o reconhecimento que elas merecem ter. A gente tem prêmios, a gente fala muito do Oscar, mas a gente tem o Grammy, que tá o tempo todo a gente tá batendo palma. A gente tem vários engenheiros de som, inclusive brasileiros, que recebem Grammys latinos, que fazem um trabalho maravilhoso, mas você vai ver, via de regra, eles foram estudar, e eles tiveram muitas vezes, a gente tem cursos aqui no Brasil, mas não são muitos, e não tem o grau de profundidade de um mercado internacional, como é o caso do que a gente felizmente pode oferecer na Full Sail. Ramon, nós sabemos que morar no exterior pode ser difícil, especialmente para um jovem, né? Início aí de uma carreira, de uma vida adulta. Que estratégias você poderia recomendar para que esses estudantes lidassem melhor com a adaptação a uma nova cultura e com a distância, muitas vezes, da sua própria cultura, da sua família, dos seus amigos? Eu digo que a atitude completa de abertura é muito importante, né? Entender que você está em contato com uma cultura completamente diferente e aproveitar, se abrir ao aprendizado. Porque, dando um exemplo, né? Digo, se eu estou olhando de frente para lá, aqui eu estou deixando de costas. Ali é uma outra experiência. Então, não que o mundo seja completamente diferente, mas estar aberto à experiência cultural nova, da novidade, e ter esse senso de curiosidade, de aprendizado, faz com que se torne mais fácil, né, qualquer tipo de adaptação. Carol, nós sabemos que uma das grandes preocupações de quem entra nesse mercado é justamente conseguir um lugar no mercado de trabalho após concluir o curso. Que tipo de suporte e apoio a Full Sail oferece para os alunos durante e após a graduação? Após o término do programa, a gente como aluno é muito feliz de poder contar com o suporte do departamento do que a gente chama de Career Dev, desenvolvimento de carreira, de forma vitalícia. Então é um suporte que ele está lá à disposição do aluno, desde que a gente queira ficar conectado com ele, não custa nada, para sempre, além da gente poder voltar e cursar matérias do programa que a gente se graduou também sem nenhum custo para o resto da vida, para a gente poder se atualizar, a gente também pode receber o suporte de Career Development. Então a gente recebe vagas, oportunidades de trabalho. Agora, nessa área da música, eu acho que quando a gente vai falar de carreira, é muito importante também a gente lembrar de fazer parte dessa revolução tecnológica. Um exemplo disso para a área da música e do áudio são os podcasts. Tem muita empresa, muito influencer, muito profissional liberal montando o seu podcast, e quem cuida disso são os profissionais de audiovisual e o pessoal da música, o pessoal do áudio. Então tem trabalho, tem coisa para fazer em todos os mercados. A gente precisa também ampliar a visão e entender qual é o capital que a gente consegue trazer para os negócios, né? Mostrar
o que traz, qual a qualidade que a gente consegue trazer para um podcast, para um projeto audiovisual. Tem som em absolutamente tudo. Você entra num consultório, tem uma música tocando. Você entra numa empresa, eu entrei aqui hoje pra gente começar a fazer o podcast e tinha uma música tocando. A gente está gravando um podcast, né? Você liga a sua televisão, tem áudio. São profissionais do áudio, gente. Tem espaço em todos os lugares. Então, abrir a visão, ampliar a visão. Muito bem. Carol, Ramon, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Thaís. Mentes do Amanhã de hoje termina por aqui no próximo episódio. O Mentes do Amanhã de hoje termina por aqui. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a indústria do esporte. Se você tem dúvidas ou quer saber mais sobre a Full Sail e seus cursos, não se esqueça de acessar o nosso site e acompanhar as nossas redes sociais. E lembre-se de compartilhar este conteúdo com quem também precisa dessas informações. Até o próximo episódio.